Olá, eu sou o professor Léo Peixoto e se você é novo aqui no canal, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou mestre e doutor em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa, trabalhei 3 anos na Bayer como Data Scientist Specialist e tenho mais de 12 anos de experiência trabalhando com análise de dados. Antes de mais nada, se você acha esse conteúdo interessante, eu peço que você curta o vídeo, porque aí você mostra para mim a importância desse conteúdo e se realmente compensa continuar gravando esse tipo de aula. Também se inscreve no nosso canal para você não perder as aulas semanais. Deixa um comentário sobre o que você achou da aula, qual o seu pedido de aula, alguma dúvida que ficou e compartilhe essa aula com todo mundo que você acha que tem interesse nesse conteúdo. Sem mais delongas, bora para a aula. Bom, vamos iniciar aqui então a nossa aula. E a nossa aula de hoje vai ser dividida em 4 etapas, ok? Eu trouxe 4 exemplos, onde em todos eles nós vamos utilizar regressão linear simples, porém a interpretação de cada um é completamente diferente. E para ninguém reclamar que às vezes eu puxo sardinha para o lado da agrárias, que é a minha área de formação, né? Eu trouxe um exemplo de cada área. Um exemplo da área de agrárias, um exemplo da área de saúde, um exemplo da engenharias e um exemplo das finanças. Ok? Então, assiste a aula até no final. Não foca tanto na questão do que está no eixo X, o que está no eixo Y. Talvez você não é da área e não entende, mas foca na interpretação do modelo. Bom, segundo ponto, eu não vou ficar falando de código do R. Esse software que está aparecendo aí é o software IR, o software mais utilizado no mundo para análise de dados. E eu não vou ficar falando de código hoje. Hoje o objetivo da nossa aula é explicar como se interpreta a regressão linear simples. Se você quiser que eu falo de código, deixa nos comentários. Léo, faz uma aula comentando mais os códigos, tal, que eu faço. Mas hoje nós vamos focar na interpretação para a aula não ficar muito longa, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro eu tenho que fazer a instalação de alguns pacotes, tá, que são necessários para rodar esse tipo de análise no R. Então, o ggplot2 e o ggubr, ok? Os outros 2 pacotes aqui são esse daqui para leitura de dados e esse daqui para eu pegar os dados de uma trilha específica dentro do meu computador. Então eu vou ler aqui essa parte do código. Vou definir agora a minha trilha de dados e vou ler o primeiro arquivo de dados que é das ciências agrárias. Esse arquivo ele tem 2 variáveis. Uma é a dose de nitrogênio e a outra é a produtividade. Produtividade é a variável mais importante dentro de ciências agrárias e em milho, quando você aplica o nitrogênio, a produtividade normalmente aumenta muito. E aí montou-se um experimento onde testou-se várias doses e mediu a produtividade dessas plantas de milho. E agora a gente vai rodar aqui a regressão linear, tá? Para ver como que foi esse resultado. Será que realmente, né, tem um impacto ou não? Então nós vamos utilizar aqui a função ggplot, tá, para fazer esse tipo de análise. E ela é muito interessante porque ela já gera para a gente o gráfico e ela já faz também a análise. Então você não precisa fazer a análise, depois gerar o gráfico, igual quando você tem aí o software de apertar botão, você gera a análise, depois você tem que fazer um gráfico em outro software, às vezes não fica legal. Aqui não, você faz tudo utilizando uma única função que é o ggplot. Então eu vou gerar aqui o gráfico para você e nós vamos interpretar esses gráficos. Aqui você está vendo um arquivo chamado Minhas Personalizações. Esse arquivo eu utilizo para personalizar o meu gráfico. O título, as legendas, os eixos, tá? Não vou falar disso na aula de hoje, tá? Isso é de outra aula, tá bom? Vamos focar aqui no gráfico. Ó, aumentei aqui o nosso gráfico para ficar bem fácil de você visualizar. Então, nós temos aqui o nível de nitrogênio no eixo X e a produtividade no eixo Y. Quando nós vamos trabalhar com regressão linear ou qualquer outro tipo de regressão, é muito importante a equação e o coeficiente de determinação. Ok? E nós vamos aprender a interpretar eles aqui dentro dos nossos exemplos na aula de hoje. Então, o primeiro número aqui da equação, ele é o que a gente chama de beta zero, ou seja, ele é
quando o fator que está no eixo X for 0, qual que é o valor dele no eixo Y? Ou seja, se o nosso nível de nitrogênio for 0, não vou aplicar nada de nitrogênio. Eu vou produzir 54 sacos por hectare. Porém, tome muito cuidado, porque às vezes esse beta 0 não é interpretável. Por exemplo, se ele fosse negativo aqui, eu não vou interpretar, eu ignoro ele, porque eu não posso, por exemplo, ter produtividade negativa, é no mínimo 0, ok? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você tem que interpretar é esse sinalzinho aqui, se ele é mais ou se ele é menos. Se ele for positivo, significa que à medida que eu aumento a variável em X, no nosso caso aqui o nível de nitrogênio, eu aumento a produtividade também em sacos por hectare. Se por acaso ele fosse negativo, e nós vamos ver exemplo na aula de hoje dele negativo, seria à medida que eu aumento a variável X, eu diminuo a variável Y. Eu teria nessa direção aqui a nossa reta. Okay? Então isso é muito importante. Eu saber qual que é a relação essas duas variáveis. Elas estão no mesmo sentido ou estão em sentidos opostos? E o terceiro ponto aqui é o beta 1, que é o coeficiente angular da reta. Aqui pouquíssimos pesquisadores sabem interpretar esse coeficiente. O que ele significa aqui? No nosso caso, ele é 0,43. Ou seja, a cada unidade que eu aumento aqui no eixo X, ou seja, a cada quilo de nitrogênio que eu coloco a mais por hectare, eu aumento 0,43 sacos de milho. Ou seja, eu coloco 1 quilo e aumento 0,43 sacos de milho. Ok? Isso é importantíssimo. E aqui, por que eu estou falando que aumenta? Porque o sinal aqui é positivo. Se fosse negativo, eu ia falar que diminui. Ok? Então, importantíssimo aí. E o último argumento que você deve verificar é o coeficiente de terminação. Não adianta nada você olhar essa reta se esse coeficiente de terminação é baixo. E o que significa o coeficiente de terminação? É o quanto da variação na nossa variável aqui, y, no nosso caso a produtividade, ela é explicada pela nossa variável preditora, que no nosso caso aqui é o nível de nitrogênio. Ou seja, no nosso exemplo, 98% da variação em produtividade pode ser explicada pelo nível de nitrogênio. Isso é muito alto. Na prática, acima de 70% a gente já considera um bom resultado. Se você vai trabalhar numa empresa, eu sempre falo, né, para as pessoas que eu presto serviço, para os meus alunos, trabalhar com 0,85. 0,70 você ainda tem um risco aí de 30% daquilo ali não estar certo. É muito dentro de uma empresa. Você pode fazer a empresa perder milhões. Então, sempre trabalhar com valores o mais alto possível. Se conseguir trabalhar acima de 0,90, aí é perfeito. Mas se não, né, pelo menos aí um 0,85. Para publicações de artigo científico, acima de 0,7 já é aceitável. Tá bom? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Agora nós vamos para o segundo exemplo, que é um exemplo da área de saúde. Nesse exemplo, nós temos a porcentagem de pessoas vacinadas contra a Covid em uma cidade e os casos de Covid à medida que essa porcentagem de vacinados foi crescendo. Então, nós vamos rodar aqui o nosso gráfico e vamos fazer aqui a nossa interpretação. Lembra do que eu falei? Que olhar muito bem o sinal. Olha, agora o sinal é negativo. Ou seja, à medida que eu aumento a porcentagem de vacinados, eu diminuo o número de pessoas com Covid naquela cidade. Então, eu sei... Por que eu sei isso, Léo? Por causa desse sinal aqui, que aqui é negativo. Olha o nosso beta 0. Quando ninguém era vacinado, nós estávamos com 1.300 casos por dia nessa cidade. Quando passou a vacinar, olha que legal, olha o valor do beta 1 aqui de 12, ou seja, a cada 1% que eu vacino, eu diminuo 12 casos de Covid nessa cidade. Então, a cada 1% que foi vacinado, foi diminuindo 12 casos de Covid.
e um R2, coeficiente de determinação de 0,98, ou seja, 98% da variação nos casos de Covid é explicado pela porcentagem de vacinados, mostrando aí, né, a importância da vacinação. Mas eu quero que você entenda a diferença desse exemplo para o exemplo anterior, onde no anterior nós tínhamos sinal positivo, ou seja, à medida que eu aumento x, aumenta y, e agora nós temos o contrário, um sinal negativo, à medida que eu aumento x, eu diminuo y. E agora nós vamos para o exemplo 3, que é um exemplo da área de engenharia. Então, vou ler aqui o arquivo de dados, e nesse arquivo nós temos a proporção de areia-cimento para fazer o concreto. Então, 10:1, 9:1, até 1:1. Aqui está em porcentagem. Então, qual a porcentagem de cimento nessa composição? Então, 9%, 10%, 11%, 12%, 14%, 17%, assim por diante. E aqui a resistência em megapascal. O quanto que aumenta a resistência quando eu coloco mais cimento ali na massa na hora de fazer uma construção? Bom, vamos montar aqui o nosso gráfico. Olha que interessante. Aqui eu quero que você preste muita atenção. Então, nós temos aqui o beta 0. E aí, tome cuidado. Porque o que ele está falando para mim? Se eu não colocar cimento, se a porcentagem de cimento for 0, eu tenho uma resistência de 24. Aqui o beta 0 já não é interpretável, porque na verdade, se eu não colocar cimento, não tem nem como construir, né, sem o cimento. Então, o beta 0, em algumas situações, ele é interpretável, em outras ele não é. Você tem que tomar cuidado com isso para você não sair falando besteira por aí. Porque senão, você vai falar, olha, coloca só areia, porque você ainda vai ter ainda uma boa resistência na sua massa. E isso a gente sabe que não é verdade. Bom, aí além disso, olha que interessante esse exemplo aqui. É positivo, né? Ou seja, à medida que aumenta a porcentagem de cimento, aumenta a resistência. Acho que isso a gente já esperava, né? E está falando aqui 1,4. Ou seja, quando eu aumento uma unidade, 1% do cimento, eu estou aumentando a resistência em 1,4 megapascal. E se a pessoa não está acostumada a trabalhar com modelo de regressão, ela vai levar isso como verdade. E aí vai falar, opa, então vamos colocar 50-50, que nós vamos ter uma resistência gigantesca lá nas alturas. E isso não é verdade. Sabe por quê? Porque olha o coeficiente de determinação. 0,53. Ou seja, o modelo de regressão linear, ele não explica os meus dados. Ok? Então, esse modelo aqui ele não serve para nada. Eu não posso utilizar ele para fazer nada, nem para publicação de artigo, nem dentro da empresa onde você atua. Se você utilizar esse modelo, você está cometendo um erro gravíssimo. E quando a gente olha os dados, que são esses pontinhos aqui, a gente consegue ver claramente que realmente aumenta, como se fosse uma regressão linear, mas depois chega num platô. Então não vai ser a regressão linear que vai explicar esse modelo. Muito provavelmente vai ser a regressão linear platô que vai explicar, mas isso aí é um assunto de uma outra aula, não dessa aula. Então tomar muito cuidado. A gente não pode olhar apenas o resultado da equação da reta. Tem que olhar o coeficiente de determinação para você não cometer erros grotescos e sair falando besteira por aí sobre o seu modelo de regressão. E agora nós vamos para o nosso último exemplo, que é da área financeira. Esse exemplo nós temos aqui os dados desde 2010, a receita da empresa VEG e o valor da ação dessa empresa também. Então eu quero saber se existe uma relação entre a receita e o valor da ação. Vamos montar aqui o nosso gráfico. Estamos aqui com o nosso gráfico, então vamos lá. Primeiro, olha que interessante, ó, primeira vez que nós temos beta 0 negativo. Ou seja, se a receita for 0, o valor da ação de VEG é negativo. Isso é verdade? Claro que não.
Por quê? Um valor de uma ação é no mínimo zero, não tem como ele ser negativo. Ou seja, esse beta zero ele não é interpretável. Então você tem que esquecer ele, você não vai falar sobre ele. Ele só está ali no caso de fazer alguma coisa relacionada à predição, que a gente também não vai falar na aula de hoje. Mas você esquece dele pensando aqui no que nós estamos discutindo hoje. Bom, nós temos um sinal positivo, ou seja, à medida que aumenta a receita da empresa VEG, também aumenta o valor da ação. Isso daqui são dados reais, tá, gente? Peguei aqui uma média e plotei aqui para vocês. E aqui nós temos um beta 1 de 1,5, ou seja, à medida que eu aumento a receita de VEG em 1 bilhão, eu aumento em 1,5, né, ou R$1,50 o valor da ação de VEG. E olha que interessante, o coeficiente de determinação foi de 87%, coeficiente super alto. É claro que nós que trabalhamos na área financeira, e eu amo, né, o setor financeiro, a gente sabe que não é só a receita que vai determinar o valor de uma ação, mas no geral, se a gente pegar a VEG, à medida que a receita aumentou, a gente teve um aumento considerável aí do valor da ação, e até por isso que ela é uma das melhores ações hoje na Bolsa de Valores. Bom, então, esses são os 4 exemplos que eu trouxe para você, e eu espero que com a aula de hoje você aprendeu a interpretar o beta 0, interpretar o sentido do beta 1, positivo ou negativo, interpretar o valor do beta 1 e interpretar o coeficiente de determinação. De hoje em diante, você não vai passar aperto mais quando você estiver escrevendo um artigo científico e precisar utilizar regressão linear, ou se você estiver dentro de uma apresentação na sua empresa e por algum motivo alguém utilizar a regressão linear, você vai saber muito bem do que está falando e vai conseguir argumentar. Então, fechamos por aqui a aula de hoje, mas ainda tem um recadinho para você. Se essas dicas forem importantes para você melhorar a interpretação e entrega dos resultados dos seus experimentos, e você tem interesse em mais dicas como essa, eu tenho um convite para te fazer. Eu estou abrindo a minha nova turma do curso Estatística Experimental do Conceito à Prática, onde em mais de 360 aulas eu te ensino do absoluto zero tudo o que você precisa saber sobre experimentação e análise de dados. Para saber mais, basta você clicar no botão que vai aparecer em algum lugar dessa tela e você vai ser redirecionado para a página do curso onde tem tudo explicadinho. E mesmo se ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo por WhatsApp. Quero muito ser seu professor e vem fazer parte da minha turma.